podia faltar, que era importante, que fazia memória, fazia lembrar das coisas que tinham acontecido no Egito. Só que Jesus Cristo, quando ele vai dar continuidade após a Páscoa, depois de cear, como Lucas fala, ele vai estabelecer a ceia dele. Ele traz dois elementos fundamentais. Primeiro ponto para a gente entender aqui, quem escreve é João. João é um discípulo de Jesus, então entendemos que é uma testemunha ocular do fato. Isso aconteceu. Você pode glorificar Deus por isso? Pelo Deus foi dito, ocorreu. Ele escreveu aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Só que essa história aqui que ele está registrando quando Jesus está falando é provavelmente a segunda Páscoa, que era a segunda ceia que ele estava tendo com os discípulos dele, que provavelmente seria no ano de 28, 29 depois de Cristo. E Jesus começa a falar com os judeus para trazer os elementos. Percebe que ali tem uma quantidade enorme de discípulos, provavelmente 70 discípulos estão no meio, junto com Jesus. E Jesus está chamando eles para fazer uma aliança, porque a mesa é o estado de comunhão para fazer uma aliança. E é por esse motivo que nós devemos dar muita importância a isso. Não vir de qualquer jeito e não ignorar o que está sendo feito, porque está sendo tratado uma aliança. Agora o detalhe é, aliança com quem? Não é com um cordeiro que foi morto lá no Egito. É um cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, lá em Jerusalém. Jesus Cristo de Nazaré. Então é interessante que ele começa a falar para todos aqueles discípulos. Os 12 estavam junto com ele. Tinha uma multidão, e foi após ter multiplicado os pães. Então eles estavam já fartos. O povo acompanhou, porque o povo recebeu o pão, estava com a barriga cheia, e eles querem dar atrás de quem dá suprimento. Então eles vão atrás de Jesus, vendo assim que ele passasse para o outro lado do mar. Mas chegando lá, Jesus começa a pregar uma palavra dura, porque eles estavam lembrando de Moisés, que o maná tinha caído no deserto. Falou, então não, então Moisés falou de um outro profeta que viria, é esse. Então vamos andar atrás dele, mas por causa do quê? Por causa do pão. Só que Jesus estava convidando para ter uma aliança. Aqui que é o importante, o ponto da ceia. Jesus começa a falar que se não comer da carne dele e não beber do sangue dele, não terá vida em vós, e não será ressuscitado no último dia. Agora, Tiago, mas por que Jesus está querendo fazer menção disso? Vamos trabalhar com a cultura. Segundo a Midrash, é uma cultura judaica. Para mim entender o que está acontecendo aqui, é cultura. Para mim te conhecer, eu tenho que entrar na tua casa, e eu tenho que ver o seu comportamento. Só assim eu vou conhecer você. É a sua cultura. Então vamos para a cultura judaica. O rabino, quando ele chamava os discípulos dele, ele dava as instruções de como ele teria sucesso naquilo que ele estava ensinando. Só que Jesus estava pedindo para eles não aprender o que ele está ensinando e fazer sucesso lá fora com outros discípulos se tornando rabino. Ele está dizendo o seguinte: vocês têm que sofrer o que eu sofro, participar do que eu vivo. Quando ele fala para comer da carne e beber do sangue, ele está dizendo o seguinte: vocês, para ser meus discípulos, vocês têm que experimentar o que eu experimento, sofrer como eu sofro, viver o que eu vivo e cumprir o que eu cumpro. Você está entendendo a profundidade da ceia? É por esse motivo que aquele grupo de discípulos vai olhar e diz: dura essa palavra, quem vai conseguir cumprir ela? Porque eles estavam indo lá só para aprender, comer pão, ter benefícios, e depois de aprender o que ele ensinou, utilizar em outros alunos para ter nome em Israel como um bom rabino. Só que Jesus está dizendo o seguinte: não, o negócio comigo é diferente. Ei, quer ser meu discípulo? Tu vai ter que negar a si mesmo, e é diariamente. Tu vai ter que tomar a tua cruz e vai ter que me seguir. Porque depois que os discípulos aprendiam com o seu rabino, eles
iam embora e faziam sua escola de discípulos. Mas Jesus disse o seguinte: não, você não vai sair e ensinar uma outra doutrina. Não, o que você aprendeu comigo aqui é seguindo-me. Meu Deus, aleluia! Você está entendendo o que significa essa ceia? É unidade com o corpo de Cristo. Maravilha! Jesus, quando ele começa a fazer isso, aqueles que não queriam esse compromisso, começou a ir embora. Só que os 12 que ele tinha chamado, foi ele que escolheu. Detalhe, na cultura judaica, era o discípulo que escolhia qual mestre queria ser, que ensinasse ele. Não, mas Jesus olhou e falou: não, eu que vou escolher. É eu que vou escolher, não, é eu que vou escolher. Aí ele vai lá e escolhe. Os 12 que ele escolheu permanecem. Jesus dá uma olhadinha e fala: vocês não vão com a galera também não? Porque não é fácil me seguir não, viu? Vocês não vão? Aí Pedro se levanta. Ele fala: para onde iremos? Você só tu tem palavra de Deus. Entenda isso aqui, que é somente em Jesus que produz vida na tua casa. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Você pode estar passando uma semana difícil e complicada, te abandonar e trair você, mas Jesus te promete vida eterna e vida em abundância. Agora está aqui um detalhe. Diferente é o Mestre Jesus lá na Galileia, porque os rabinos não poderia prometer vida eterna. Meu Deus. Eles poderiam dizer: se você guardar essa palavra, talvez você tenha vida eterna. A possibilidade está em você guardar essa palavra, mas eu não consigo prometer para você: se você me seguir, tem vida eterna. Meu Deus! Mas Jesus olhou e disse: não, se vocês me seguirem Aleluia. e comer da minha carne e beber do meu sangue, eu prometo vida eterna sobre vós. Aleluia. Agora isso aqui, após o capítulo 13, nós lemos aqui o capítulo 6. Vai ser a última ceia, é a última Páscoa com Jesus, ali reunido com os seus discípulos. Estando reunido, monta-se uma mesa, a mesa para ter a ceia. Agora olha que interessante e a importância da ceia. Dentro da cultura judaica, montar a mesa, fazer uma ceia e convidar é fazer aliança de comunhão e de paz com aqueles que estão lá. Se sentar e comer, tem que cumprir a aliança que ele está fazendo. A primeira coisa que ele coloca de condição é ter comunhão. Meu Deus, aleluia! Não, eu sei que dói isso aqui um pouquinho, mas sabe, fique mais. Não, sentar na mesa para realmente comer daquilo que Jesus está oferecendo, para ter vida eterna, tem que ter comunhão. Porque se não tiver comunhão, não tem aliança de paz. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Entenda o seguinte: se você veio, sentou na mesa e quer realmente participar disso aqui, entenda que primeiro motivo, você tem que ter uma aliança de comunhão. Agora existem condições, é muito importante. Percebe-se que Davi, em 2 Samuel capítulo 9, para fazer uma aliança, para honrar Jonatas, o que ele faz? Na mesa, ele vai mandar chamar Mefibosete. Fala: tu vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Sabe o que é a garantia? Estar na mesa, comer com o anfitrião. A garantia era paz e proteção. Aleluia! Então quer dizer, ninguém poderia tocar nos convidados se está debaixo da cobertura do anfitrião. Aqui que está o perigo daqueles que abandonam a mesa. Porque se abandona a mesa, você está se rebelando contra a aliança de paz e de comunhão. Logo, você não tem a proteção do anfitrião. É um alerta para quem está afastado, para quem não participa já tem um tempo do corpo e do sangue de Cristo. Você está rejeitando
a aliança de comunhão e que te garante proteção. Agora que está sentado à mesa, estão os discípulos. Ele começa a pregar a partir de João capítulo 13, já começa a falar. Ele ministra na ceia. Mas sabe o que Jesus começa a tratar e me chamou a atenção enquanto eu lia? Porque houve uma discussão, Emerson, entre eles, dizendo o seguinte: quem vai ser maior? Não, quem vai ser maior? A última ceia. Presta ele ir embora já. Ele está dizendo que ele iria morrer, que ele era o Cristo, ele cumprir as profecias. Só que eles estão preocupados não em falar do amor de Jesus, não em participar com o corpo de Cristo, não está em unidade, está preocupado quem vai ser maior, quem vai ser melhor, não, quem que destaca mais. Aí o texto diz que Jesus, olhando, falou: vocês querem saber como é que é ser maior? Vou explicar para vocês. Ele tira a veste dele, a túnica, ele pega uma toalha, tem os 12 ali sentados, e detalhe, Judas está junto. Mas espera aí, Tiago, Jesus honrou Judas, ele honrou a posição que deu para Judas, porque ele garante honra para aqueles que estão na posição. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Ele ainda honra aqueles que mantêm a posição que ele entregou. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Agora ele começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Jesus está fazendo algo que um servo da casa fazia: tirar a poeira, a sujeira do pé do seu Senhor. Mas espera aí, quem deveria fazer isso é os discípulos. Meu Deus! Mas Jesus diz: não, quer ser maior? Serve. Maravilha! Quer ser maior? Sirva. Não. Você quer ser maior? Sirva. Quanto mais você serve, maior você fica. Maior na graça, maior em obediência, maior em poder e plenitude, porque você está servindo. Ele começa a fazer isso para que os discípulos entendessem que eles deveriam servir, porque eles seriam apóstolos, uma posição alta, nível top em Israel. Só que não, vocês vão possuir posições altas, mas quem quer possuir posição alta tem que descer o nível, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Tiago, mas essa questão de mesa é pontual, entender? É. Quem lembra Jesus falando em Mateus capítulo 8, diz assim, que muitos no final do tempo, no reino de meu Pai, virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aliança, comunhão. Ei, olha que interessante o nível da mesa. Por isso que é importante você valorizar isso aqui. Existe um certo homem chamado Melquisedeque. Ele traz uma semelhança do Cristo. É uma tipologia. É a sombra de Cristo, da manifestação dele. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis capítulo 14. Mas o que ele faz? Faz uma aliança. Com quem? Com Abraão, o pai da fé. Como é que acontece isso? Em Gênesis 14 é registrado algo acerca dessa aliança. E detalhe, para você entender a concordância do texto: a aliança é feita com pão e com vinho. Diz o texto que Abraão está na região Manré. E diz o texto que 4 reis, Quedorlaomer, com mais 3, se levanta contra Sodoma, Gomorra e mais outros 3 reis. E leva cativo. E Ló vai junto. Só que ele pega 318 soldados, homens que trabalhavam na casa dele, junto com mais 3 líderes da região, e vai para lutar contra esses 4 reis. Vence a guerra. Depois de vencer a guerra, ele vem vindo. Quando ele vem chegando, vem esse homem, rei de Salém, Melquisedeque.
sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém é de Jerusalém, a cidade em Canaã, onde se estabeleceu o reinado da tribo de Judá. Olha que interessante, que isso ocorre 1800 anos antes de Cristo. Interessante que após esse encontro foram mais de 400 anos para depois vir Arão. Quer dizer que o sacerdócio não era de Arão ali, não, era um sacerdócio diferente. Ele fazia a representação do Cristo que haveria de vir. Por quê? Porque diz que ele é sacerdote e é rei. Mas espera aí, na cultura judaica não podia o sacerdote ser rei. Os reis vinham da tribo de Judá e os sacerdotes da tribo de Levi. Então não tinha sentido. Mas ele estava separando já um lado profético, como o salmista diz, que a ordem que viria sobre Jesus Cristo, ele ser o sumo sacerdote, não viria de Arão, nos quais morreria e não teria reinado, mas viria de Melquisedeque, ordenança de Deus. Por que, Tiago? Porque Jesus, ele vem como rei e vem como um sumo sacerdote. Ele vem para governar nossas vidas e para ser mediador entre os homens e Deus. Quando ele vem chegando, Abraão está cansado da guerra, ele está fadigado. Só que o texto diz que ele tem um encontro, e Melquisedeque vem diante dele com pão e com vinho, para fazer uma aliança, e a aliança é de paz. Tiago, mas por que ele não traz um cordeiro? Não trouxe um novilho? Porque quando Abraão encontra os três homens que representam a Trindade na teofania, ele vem e mata um boi gordo. Por que ele não fez isso? Ele estava representando já o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo traz somente o pão para revigorar o corpo e o vinho para jubilar a alma. Porque ele mesmo é o próprio cordeiro sacrificado por nós. Ele faz uma aliança. Só que aproximadamente 26 anos depois, Sodoma é destruído. Lutou por algo da terra. Não, mas os escritores de Hebreus dizem o seguinte: que quando Melquisedeque abençoa Abraão, e na cultura judaica abençoar, ele tinha que ficar prostrado de joelho para receber a benção. Diz o texto que quando ele abençoa Abraão, ele profetiza sobre a linhagem. Ele abençoa porque ele fez com excelência. Da linhagem dele vem quem? Vem quem? O sacerdócio. E vem a realeza. Olha que interessante, que ele guarda o que ele carregava na linhagem de Abraão através da bênção, o sacerdócio e a realeza. Porque depois de mais de 100 anos, você vê gerar Levi e gerar Judá. Jacó geram esses filhos, que vai dar continuidade a essa linhagem. Agora que interessante, vai apontando tudo isso para o Cristo, porque Jesus Cristo nasce da tribo de Judá, então ele herda a realeza. Só que aí, peraí, ele vem da realeza, ele não pode ter um sacerdócio. Não, o sacerdócio foi liberado segundo a ordem de Melquisedeque. Já, mas por que é importante o sacerdócio se ele já tinha realeza? Porque o sacerdote, ele tinha que entrar no lugar santíssimo, nos santos dos santos. E para quê? Para fazer o sacrifício. O sacrifício era matar o cordeiro e aspergir o sangue na arca, na tampa do propiciatório. Porque quando Deus olhava para aquela arca, ele manifestava no lugar santíssimo, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro, uma vez por ano, nada mais que isso. E quando entrava, por que o sacrifício tinha que ser feito? A aspersão sobre ali, porque ali dentro tinha três elementos que justificavam a graça de Deus sobre o povo, mas três elementos também que traziam a condenação pela rejeição do povo. Primeiro, lembra da tábua da aliança? As tábuas da aliança era lei, para que eles pudessem guardar e viver segundo a lei, e pudessem ter vida eterna. Mas eles quebraram a lei. Logo quando Deus olhava para a arca, ele lembrava que eles quebravam a lei. Segundo, olhava lá o maná. Quem lembra do maná?
Eles precisavam de pão, de alimento. Deus mandou, chegou uma hora que não aguento mais. Se rebelaram com o alimento que Deus estava enviando. Então toda vez que Deus olhava, via a rejeição daquilo que Ele providenciava. Aí veio o bordão, a vara de Arão que floresceu, fala sobre a autoridade, que eles se rebelaram e quiseram rejeitar a autoridade que Deus tinha constituído. Então ele olhava e disse: ó, esse povo só me rejeita. Aí vinha o sumo sacerdote, aspergia o sangue. Deus não olhava mais para aquilo que acusava o povo, mas olhava o sangue que foi derramado e o perdão liberado. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Ei, na tua vida tem o sangue do Cordeiro que te guarda, que te protege, que te perdoa e purifica. Agora olha aqui, segunda ordem de Arão, porque para ser sacerdote tinha que vir da linhagem de Levi e tinha que ter comprovação da linhagem do pai. Então logo não poderia ser fora da linhagem. Mas o escritor aos Hebreus fala o seguinte: que morriam eles e acabava o sacerdócio e tinha que levantar um outro. Então mudava. Eles olharam e disseram: é falível esse sacerdócio. Precisa-se que Deus levante o sacerdócio perpétuo. Mas já estava preparado antes da lei. Melquisedeque já estava apontando para o Cristo. É importante entender isso aqui, que se não houvesse a liberação do sumo sacerdote dentro do lugar santíssimo após o sacrifício, não haveria perdão para o povo. Entenda isso aqui. Quer dizer, o sacerdote tinha que sair, eles tinham que ver o sacerdote. A prova que o sacrifício de Cristo foi aceito foi que ao terceiro dia Ele ressuscitou e as pessoas conseguiram ver Ele face a face, dizendo o seguinte: olha, o sumo sacerdote está aqui e o Cordeiro foi aceito, logo o perdão do pecado foi liberado. Mas por que motivo você quer introduzir isso aqui? Por causa de uma aliança. Lembra? A aliança. Foi introduzido na linhagem de Abraão a aliança. Ele recebeu o que? Uma bênção. Da descendência dele, ele gerou a realeza em Judá e o sacerdócio em Levi. Mas quando chega o Cristo, ele muda isso. É diferente. Tiago, mas como é diferente? Porque quando eu olho o que Pedro vai falar na primeira carta dele, capítulo 2, verso 9, ele diz que nós somos um povo eleito, uma nação santa. Para quê? Sacerdócio real. Mas peraí, como assim? Sacerdócio real? Nós não somos da tribo de Levi, nem da tribo de Judá, não. Nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Você está pegando o que eu estou pregando nessa noite aqui? Eu estou dizendo para você o seguinte: você tem participação na realeza e no sacerdócio através da intercessão e do governo de Cristo. Você tem acesso por meio do corpo, quando você está em unidade, junto uns com os outros, no corpo de Jesus Cristo. Essa é a aliança que proveu uma promessa sobre a igreja de Jesus. Aleluia! Agora olha aqui, vamos tratar da mesa. Porque na mesa estavam os 12 discípulos, mas Jesus falou que um deles ia se rebelar. Não, um deles ia vender ele. Vender como, Tiago? A profecia em Zacarias capítulo 11 diz que ele seria vendido por 30 ciclos de prata. O ciclo era usado para pagar o imposto no templo. Uma moeda fenícia de prata pura, aproximadamente quase 14 gramas de prata cada moeda. Então tínhamos mais de 300 gramas de moeda de prata ali. Equivale o que hoje na conversão atual, pelo preço da prata, entre 4.300 a 6.500 reais. Judas vendeu Jesus por esse preço. Aí sabe o que eu entendo? Quando Judas vende esse preço, olhando para Êxodo capítulo 21, nós lembramos que o escravo, quando fosse morto ou ferido, tinha que ser ressarcido 30 ciclos de prata. Sabe o que eu entendo? Que quando eu troco Jesus
Quando eu vendo Jesus pelo valor menor que R$4.300, eu estou fazendo pior que Judas Iscariotes. Agora, peraí, se eu estiver vendendo e negociando Jesus por valores maiores, ele nunca foi o meu Senhor, mas sim o meu escravo. Entendeu isso aqui? Porque somente um Senhor poderia vender o seu escravo, poderia ser ressarcido pelo escravo. Logo, Judas não olhou Jesus Cristo como seu Senhor, mas como seu escravo. Sabe por quê? Porque Judas carregava a bolsa, a tesouraria, tomava dela e achava como propriedade que comandava o lugar. Não, eu estou com dinheiro. Cuidado que você gosta de dinheiro, viu, irmão? Muda o coração do homem, tá? Muda, corrompe a pessoa. Por causa de dinheiro, por causa de dinheiro, tu briga com família. Eu estou falando porque Deus está mandando entregar. Não, por causa de dinheiro, por causa da divisão do trabalho. Por causa de dinheiro, tu puxa o tapete de muita gente. Por causa de dinheiro, tu vende o Evangelho de Jesus Cristo. É um perigo. Agora detalhe, Judas está na mesa, Satanás está aqui, ó, porque o texto aponta. Os evangelistas escrevem com gosto. Não, o diabo estava ali, ó, escreve com gosto. Aí Judas está ali, Satanás está esperando a oportunidade. Porque uma pessoa que não está firmada em Cristo e não vê Cristo como Senhor para obedecer, qualquer oportunidade boa que aparecer, ele troca. Ah, não, talvez você não pegou, eu vou liberar. Ó, fica atento, porque a pessoa que não vê Jesus Cristo como seu Senhor, em qualquer oportunidade que aparecer, ela toca Jesus. Agora, aqui existiam alguns elementos da Páscoa que eles colocavam, 4 cálices. Existia uma massa feita de maçã e nozes. Havia também água salgada para lavar os legumes. Tinha vários elementos, mas tinha um prato de ervas amargas. Esse prato de ervas amargas era para lembrar o quê? O sofrimento no Egito, o sofrimento que eles tiveram no Egito. Essas ervas amargas para lembrar, quando eles comessem, lembra? Sofrimento no Egito. Aí Jesus faz o quê? Quando ele está dizendo quem vai trair ele fala, aquele na qual eu meter o pão no prato e der para comer um bocado de pão. Ele mergulha o pão nas ervas amargas e entrega para Judas Iscariotes. Talvez fale, ali foi um momento de desonra. Não foi. Porque na Midrash, os Midrashim, o que é isso, Tiago? Midrashim. Quando você estuda, os rabinos, de forma oral, explicam a lei. É chamado de Midrash. Então eles explicam as histórias do Velho Testamento, enquanto a patrística explica aos pais da igreja como nós entendemos o Novo Testamento. Então é um estudo sobre as Escrituras Sagradas. Então na Midrash diz que na cultura, o anfitrião, quando ele pegava do prato dele e dava para algum dos seus convidados, era o estágio de maior honra da mesa. Você viu o que Jesus faz? Jesus não está honrando a pessoa de Judas, mas a posição que Jesus deu para ele. Porque entenda isso aqui, Judas foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Judas foi chamado para depois ser apóstolo de Jesus Cristo. Não é qualquer posição. Então Jesus está honrando a posição. Aí ele pega o pão que representa o corpo dele, mergulha nas ervas amargas e dá para Judas. Judas faz o quê? Come. Depois que come, o diabo encheu o coração dele, entrou nele. Ele saiu da mesa e foi trair Jesus. Quando você recebe algo do anfitrião na cultura e você levanta da mesa e vai, é rebelião, é rebeldia. Meu Deus! Você percebeu? É rejeitar o que foi oferecido. Logo a aliança entre pais não existe naquele momento. Agora está aqui o detalhe. A explicação está nas ervas amargas. Judas escolheu a escravidão do pecado por causa do dinheiro, ao invés de participar do cálice da nova aliança que é o sangue. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Cuidado, que muitas das vezes você pode estar escolhendo
as épocas amargas, o pecado no mundo, as fraquezas, os desejos, ao invés de sacrificar, de crucificar essas fraquezas, estando em Cristo Jesus. Percebe-se que Judas vai lá e levanta, se rebelando contra Jesus. Agora, qual que é o ponto aqui a entender, Tiago? É que está sendo colocado diante de nós, pelo menos uma vez por mês, a mesma mesa que Jesus estava com os discípulos. Se você se levantar aí, é rebeldia, não tem aliança de paz. Mas se sentar e aceitar comer, tem que ter comunhão, tem que ter unidade. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Tem que ter concordância, tem que ter santidade. Fomos chamados para o mesmo propósito, e ainda o mesmo propósito é estar ligado no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se você pega essa palavra nessa noite e confia e crê que logo Ele virá, faz barulho, adora o nome do Senhor. Aleluia! Jesus, quando Ele começa a falar com os 70 discípulos no capítulo 6 que nós lemos, Ele está fazendo o que Melquisedeque fez com Abraão. Abraão, depois da guerra, estava cansado, e Jesus vem e diz o seguinte para eles: quero fazer com vocês uma aliança, porque eu sei que vocês estão cansados do pecado, estão cansados de perder, estão cansados da escravidão, da morte, do erro, do engano. Faço hoje uma aliança e proponho diante de vós o corpo e o sangue, e aquele que come dele e bebe dele terá vida em vós e será ressuscitado no último dia. Amém? Você entendeu essa palavra? Eu queria te convidar que você se colocasse